Boa noite a todos. Meu nome é Raquel Castro, eu sou Business Partner da Inove Gestão. Agradeço a presença de todos nesta noite. E este evento é a concretização da nossa crença na Inove, de que ninguém se faz no mercado profissional isoladamente. Nós construímos nossas práticas no cotidiano das escolas, refletindo e discutindo sobre elas. Antes de iniciar o evento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Inove Gestão, que é uma consultoria e assessoria educacional. Nós somos uma empresa prestadora de serviços exclusivos para o setor educacional. Nossa missão é contribuir de forma ética e íntegra para o desenvolvimento de profissionais no mercado educacional, formando redes e parcerias para melhorar o ensino e aprendizagem por meio de serviços inovadores. Nosso propósito é investir em processos inovadores de desenvolvimento profissional para recrutar, selecionar, desenvolver equipes que façam a diferença na escola. Nossos serviços são programas de formação e desenvolvimento profissional para o setor educacional, rodadas pedagógicas como essa, o PFE, que é um programa de formação para estagiários de educação básica, organização e criação de eventos educacionais, produção de conteúdos didáticos e pedagógicos, mentorias, Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às escolas e gestão de risco aplicada às escolas. Esses são os nossos contatos, as nossas redes sociais, nosso e-mail, nosso site, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Nós aguardamos vocês para interagirem conosco nas nossas redes sociais. E agora, voltando para nossa rodada pedagógica, eu convido a Isabel Castro para falar um pouquinho com a gente sobre a proposta pedagógica desse evento. Boa noite a todos. A ideia, a inspiração Rodadas Pedagógicas, ela veio de uma obra, de um livro que se chama Rodadas Pedagógicas, como o trabalho em rede pode melhorar o ensino e a aprendizagem. São 4 autores americanos, membros de Harvard, Cambridge, e eles publicaram nesse livro, trazido aí pela editora Penso, uma nova metodologia, uma forma de se desenvolver formação de professores. E eles pautaram na metodologia e no método clínico. Então, de acordo com esses autores, as rodadas pedagógicas são constituídas por professores e outros profissionais da educação escolar que observam e sugerem intervenções para melhorar o ensino e a aprendizagem. Essas rodadas, elas foram inspiradas no modelo clínico de formação médica, quando eles se reúnem para discutir casos hospitalares acompanhados por médicos internos dos hospitais ou então médicos recém-formados. E a Inove Gestão pretende, desta forma, desenvolver uma construção de conhecimento compartilhado, contribuindo com as escolas, contribuindo com a formação dos professores, de seus núcleos pedagógicos, como ponto de partida e de chegada. Assim afirmam os autores. É a escola que deve ser considerada uma unidade de melhoria, não somente professores ou gestores individualmente. É preciso que nós pensemos na unidade de capacitação que deveria ser a escola como um todo. Não só as pessoas que nela trabalham. Por isso, precisamos construir uma linguagem própria dessa ciência do ensino na sala de aula. Então, dessa forma, nós temos várias pessoas de outras áreas, vários profissionais de outras áreas. É a primeira rodada pedagógica, é a primeira noite de rodada, é a nossa estreia, com essa experiência. Nós até falamos que lembra um pouco a Roda Viva, o programa Roda Viva. Então, é assim que nós queremos, uma roda viva, uma rodada para discutir as questões pedagógicas do nosso tempo. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento do professor e relações na sala de aula. Eu convido, então, a Carmélia Ribeiro, que é graduada em Administração e MBA em Gestão de Pessoas, possui formação em Master Coaching, Mentoria e Advanced Humanizado, é especialista em produtividade, atua como consultora de treinamento e desenvolvimento em empresas,
no ramo de beleza, reflorestamento, mineração, agronegócios, padarias, call centers, varejo, alimentação e educação. Convido também a Ângela Rodrigues, mestre em administração, especialista em gestão estratégica de pessoas, orientação profissional, coach de carreiras e executivo coach, graduada em psicologia e facilitadora em programas para o desenvolvimento humano e organizacional, com foco em escolhas profissionais e competências para a profissão e carreira. Docente em cursos técnicos e graduação em psicologia aplicada à gestão de pessoas. E antes da gente iniciar, eu queria que vocês colocassem no chat o que vocês entendem de autoconhecimento, para a gente partir daí, né, e ter a fala da Carmélia e da Ângela, podendo explicar um pouquinho mais para a gente. Gostaria de pedir a todos para deixar o microfone no mudo, colocando as suas colocações, as suas perguntas no chat, que eu vou colocando para a Carmélia e para a Ângela, e a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, porque a ideia aqui é a gente fazer esse diálogo mesmo, né? Para a gente poder conversar um pouco. Então, a Ana Elisa fala que o autoconhecimento é conhecer a você mesmo. A Isabel coloca que o conhecimento que tenho de mim mesma. E aí, Carmélia, explica um pouquinho para a gente o que é o autoconhecimento. Ângela também coloca a sua posição e qual que é a importância, né, desse autoconhecimento e a relação com a sala de aula. Muito bom, pode começar, Ângela. Olá, gente, boa noite. Que prazer estar aqui, né? Eu acho que só de estarmos aqui já somos pessoas especiais, né? Que queremos serem professores, gestores aí de alta performance, né? Que é o tema que eu uso dentro das organizações e agora a gente vendo o quanto é importante tratar deste tema na área educacional, né? Então, como foi falado aí, né, eu atuo aí nessa área de gestão de pessoas no corporativo, mas como muitos aqui, também como docente, né, já atuei bastante, e eu queria, para falar de autoconhecimento, falar um pouquinho de uma experiência que me fez lembrar aqui. Eu estava dando aula em faculdade, disciplinas ligadas à gestão de pessoas, em 2015, mais ou menos. Eu era gestora de RH também numa empresa, a 70 quilômetros do endereço da faculdade, da minha casa, e eu percebia que eu saía muito cansada da empresa. Eu era muito cobrada, né? Uma empresa de segmento de comércio, um segmento muito agressivo, com muitas demandas de vaga e outras necessidades. E aí, eu sempre, ao dirigir na estrada, em direção à escola, eu ficava pensando, gente, como que eu vou dar aula do jeito que eu estou? Cansada, estressada, né, com aquela cara de acabada, e aí eu dava um jeito de entrar no shopping, trocar de roupa, brincava que eu tirava uma farda, colocava outra, e penteava meu cabelo. E por quê? Porque eu queria ser o melhor de mim dentro da sala de aula. Mas mesmo assim, nem sempre eu conseguia. E quando eu me desliguei da empresa, um dos propósitos meus era este. Não, para trabalhar de forma efetiva, além dos projetos com organizações. Trabalhar de forma efetiva seria para a área de educação, porque eu amo dar aula. Mas aí eu quero ser melhor, eu quero ser uma professora mais leve, eu quero ser uma pessoa mais criativa, eu quero interagir melhor com a turma de sala de aula. Eu estou formando profissionais da área de RH, então eu tenho que ser exemplo. E isso passa pelo autoconhecimento. Então, esse exemplo que eu trouxe era o quanto que eu tomei consciência que eu não era a minha melhor versão, porque eu carregava, seja por desejo ou por necessidade, a carga de um outro trabalho que eu desenvolvia durante o dia e muito pesado, uma cobrança muito grande. Ah, mas é possível abrir mão sempre? Não sabemos. Então, quando falamos de autoconhecimento, é nos conhecer, né? Essa condição, né, de nos conhecer para melhor atuar ou fazer as nossas entregas. Isso de um âmbito geral, mas falando da sala de aula, quanto mais eu me conheço,
mais eu vou saber lidar com o outro, mais eu vou ser tolerante, mais eu vou entender o que é meu, o que é do outro, o que é do meu contexto, que pertence à minha história e não o outro. Então, o autoconhecimento, essa percepção e o conhecimento de si mesmo. E ao nos conhecer, nós temos como dar uma direção diferenciada, um equilíbrio melhor para as nossas ações, nossa comunicação e nosso comportamento. E isso é muito importante dentro de sala de aula. Né? O professor ele é um líder que ele vai influenciar pelo exemplo. Então, para ele proporcionar o desenvolvimento também do outro, ele tem que começar por se conhecer. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do que é, né? O que pauta o autoconhecimento, mas essa percepção de si mesmo para poder melhor direcionar suas atitudes e seus comportamentos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Claro, Ângela, eu acho que isso que você colocou faz todo sentido. E quando a gente está dentro das organizações, quando a gente traz qualquer tipo de desenvolvimento, e não é diferente aqui, também na área da educação, é primordial que a gente comece falando de autoconhecimento. Então, a rodadas pedagógicas, que foi estruturada pela Inove Gestão, esse autoconhecimento faz todo sentido de fazer parte do primeiro momento, desse primeiro dia, porque tudo começa por conhecermos nós mesmos, que vai nos ajudar a trazer mais condições para a gente fazer as melhores escolhas, para que a gente consiga sustentar essas escolhas que a gente faz, saber aonde a gente quer chegar, saber qual que é a direção, saber aquilo que faz a gente bem e aquilo que também não faz a gente bem, saber onde a gente está, como que a gente se comporta. Então, é fundamental que a gente, de fato, faça esse movimento aí para se autoconhecer. E é sempre bom a gente reforçar que isso é ao longo da nossa vida, né, gente? Não é a hora que a gente acaba de falar no assunto que a gente já vai sair daqui já sabendo, já se autoconhecendo, porque isso é um processo e é durante a nossa vida inteira. Então, eu acredito que toda movimentação, toda ação de desenvolvimento para capacitação, que seja treinamento, que seja um programa mais intenso, que seja um processo de orientação profissional, uma mentoria, um coach, a sala de aula, tudo começa com o autoconhecimento. Então, é fundamental, eu acho que faz todo sentido as nossas rodadas começarem com esse tema aí, né, Ângela? Inclusive, Carmélia, complementando, você falou muito bem, né? Não é uma única vez, não deve ser, fiz uma vez, não preciso mais, depende do objetivo, né? Então, todos os meus contextos de trabalho, você também, a gente começa pelo autoconhecimento, mas principalmente quando eu sei por quê, para que se autoconhecer nesse momento? Para partir daí, né, a gente vai responder um pouquinho mais para frente, detalhes, mas a partir daí saber o que impacta positivo ou negativamente baseado no objetivo que eu quero atingir. Né? Então, é sempre o necessário, mas depende do objetivo naquele momento para qual você está se propondo aí, né, uma atividade, um processo que a gente vai explicar depois, que promova aí em você esse autoconhecimento. Meninas, e quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos nos referindo à inteligência emocional? Seria a capacidade de desenvolver inteligência emocional na sala de aula? Com certeza, Isabel. É uma das áreas que eu atuo bastante e, através do autoconhecimento, com o autoconhecimento, você já está aí iniciando um trabalho, né, para o desenvolvimento dessa competência, inteligência emocional. Porque a inteligência emocional nada mais é do que você conseguir identificar seus sentimentos, suas emoções, né, o porquê que você age de determinada forma, com você, com o outro, e a partir daí ter mais gestão das suas emoções, interagir melhor com o outro e com o mundo, né? Ter empatia. Então, tudo começa com a autoconsciência. E essa autoconsciência, que a inteligência emocional é dividida nos seus 4 pilares, né? Primeiro é eu ter autoconsciência, né? Quem eu sou, quais são minhas habilidades, como eu me comunico, como é que eu lido com os conflitos, né? Quais são minhas crenças e valores. Esses itens fazem parte do primeiro pilar, quando eu estou desenvolvendo inteligência emocional. A partir do momento que eu tomo essa consciência,
Esperamos que a gente consiga ter uma melhor, a gente costuma dizer, uma gestão do meu comportamento, das minhas emoções. Não negar a emoção, mas ter e agir de forma adequada, no momento certo e de uma forma equilibrada, né? No momento que eu me conheço e gerencio minhas emoções, aí eu vou conseguir também entender o outro, o aluno, dentro de sala de aula, os pais dos alunos, né? A gestão escolar. Então, eu vou ter condições de ter o que a gente chama de empatia, me colocar no lugar do outro, entender melhor o contexto do outro, porque se eu reconheço que eu tenho dificuldades, eu vou aceitar melhor a dificuldade do outro, eu vou lidar melhor com os desafios que a gente depara, principalmente nesse momento, com tanta exigência dentro de sala de aula, com a BNCC e com todos os desafios pós-pandêmicos aí que todas as escolas e professores estão lidando. E ao ter essa empatia, eu já começo a caminhar para uma melhor gestão dos meus relacionamentos, da minha comunicação, da minha interação. Então, são 4 pilares que formam aí a competência e inteligência emocional e que começa pelo autoconhecimento. Quem eu sou? Por que eu estou agindo assim? Eu dei o meu exemplo, né? Para entrar em sala de aula, eu percebia que em alguns momentos eu era pouco tolerante. Mas é culpa dos alunos, eu que tinha que estar preparada para lidar com os vários tipos de aluno. Aquele que quer estudar, o que não quer, o que caiu no RH, porque eu achava que aqui não ia ter muita exigência, por isso que eu vim fazer esse curso, e aí tudo que você fala para o aluno é demais, pedir uma atividade é demais. Então, não é ele que é errado, eu que tinha que estar preparada. E isso é praticar inteligência emocional e que tudo começa no autoconhecimento. Não sei se faz sentido para vocês, para a Carmélia. Ângela, é interessante quando você traz, né, toda essa definição, esses conceitos, porque a gente traz isso muito nas salas de aula, né, nos treinamentos, e eu costumo falar com o pessoal assim, gente, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, tem que ser de verdade, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente auto se conhece, a gente acha que a gente é autoconsciente, e na verdade não é. Então, a gente costuma dizer muito, a gente fala muito, que aqui costumo falar com as pessoas, gente, isso aqui é papo reto. Vamos pensar, de fato, como a gente é. Vamos olhar para dentro da gente como a gente é, não como a gente gostaria que fosse. Tem uma pesquisa, não sei se vocês conhecem, depois eu posso até deixar o link dessa pesquisa, com uma professora de Harvard, ela chama Tasha Eurich, ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos, com várias pessoas para falar sobre... Ela queria entender, mas o que é essa autoconsciência, o que é esse autoconhecimento, se as pessoas achavam que eram autoconscientes, né? Que a autoconsciência nada mais é do que você saber como você se comporta e que impacto que esse seu comportamento traz para o seu entorno, né? E na pesquisa as pessoas falaram que... 95% das pessoas falaram que eram autoconscientes. Mas, na verdade, a resposta da pesquisa deu que apenas de 10 a 15 pessoas, de 10 a 15% realmente são autoconscientes. Ou seja, de 80%, em média 80%, mente para ele mesmo. Então, é aquele negócio. Eu acho que eu sou de um jeito, mas e como que o outro me enxerga? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente é de um jeito, mas não é aquilo que eu transpareço, que eu passo para o outro. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, eu sempre falo, gente, é papo reto. Vamos cair em si mesmo, vamos olhar para dentro da gente e vamos ver como que a gente realmente funciona aí. E a mudança... Mas aí, Carmélia, o que a gente tem que pensar, foi ótimo que você trouxe, é que esse olhar, seja do professor, nós estamos focando aqui, o profissional como todos do mercado, o profissional docente, principalmente, que lida com muitos desafios nesse momento, é olhar com compaixão, né? Não olhar assim, eu sou ruim, eu não sirvo e tal, mas... e daqui a pouco a gente vai poder falar até um exemplo, uma ferramenta simples que a gente pode olhar, mas já adiantando, é olhar com um olhar de compaixão, né? O que eu fui, o que eu sou, o que eu posso ser, inclusive se perdoando se não foi a melhor versão. Né? Eu saí da faculdade em 2015, naquela época de demissão de muitos professores, todas as escolas, falo isso com muita tranquilidade, no primeiro momento que bateu com o momento que eu queria ser a minha melhor versão. Aí eu saí pensando, meu Deus, não tive nem tempo. Mas
eu saí com essa compaixão, não, eu fui o que foi melhor, o que eu dei conta de ser. Exatamente. E agora, o que eu posso ser daqui para frente? É. Então, esse papo reto que você trouxe, achei bacana a sua expressão, mas de ter um amor próprio, de se permitir. Deixa eu me conhecer, ainda que eu tenha fragilidade, mas foi o melhor que eu pude ser. Por isso que, às vezes, a gente tem até que buscar ajuda, concordando com o que você falou, porque nós mesmos nem sempre damos conta de ter esse autoconhecimento puro e verdadeiro. Né? Às vezes, nós sabotamos as nossas percepções, as nossas análises, porque dói, né? É doloroso você se conhecer. Nós vamos porque deparar com algumas dores, algumas limitações. Exatamente. Então, às vezes precisamos de ajuda. Porque é difícil, né? É como a gente colocou, a gente não vai sair daqui já transformado. Não é assim que funciona, né? É todo um processo. E o autoconhecimento é ao longo de toda a nossa vida. E quando a gente traz, na pergunta da Isabel, das emoções, muitas das vezes eu vou conseguir exercitar esse controle das minhas emoções no momento que ela acontece. E é onde eu estou mais fragilizada, onde eu tenho menos condição de lidar com ela. Então, quanto mais a gente busca, né, por se conhecer, e é claro que a gente tem que reconhecer a nossa história, reconhecer nossas vulnerabilidades, né, que hoje isso é muito, muito falado, hoje e é permitido hoje nas organizações, vem com esse... Graças a Deus, né? Nós somos seres humanos, né? Exatamente. Nunca vamos ser perfeitos, nunca vamos conseguir lidar com tudo, até porque a gente não tem controle de tudo, né? Então, é sempre dentro daquilo. O que eu posso fazer de melhor? O que eu fiz, né, antes, no meu passado, que eu consigo transformar agora no meu presente e fazer o melhor que eu posso? Né? Com certeza, faz todo sentido. A gente não tem que não reconhecer a nossa história, que ela faz parte da gente. Eu fiquei ouvindo vocês e pensando quando você fala da sua história, porque dentro do meu contexto e da minha experiência que eu serei capaz de me enxergar e de me ver. E eu vou falar para vocês, eu estou com 63 anos, eu estou me descobrindo agora. Então, assim, é um processo eterno. E cada descoberta nossa é uma conquista. E eu fico pensando, né, no espaço escola, no ambiente escolar, nesse momento pós-pandêmico, as escolas sempre tiveram telhado de vidro. Hoje nem telhado nós temos mais. Os professores passaram por momentos difíceis de exposição, a escola invadiu as casas. Então, nós conversávamos antes, né, Ângela? Ao professor é solicitada uma série de habilidades ao mesmo tempo. Ele tem 50 minutos, ele prepara um planejamento, ele tem que dar a aula, ele tem que manter os alunos engajados, ele tem que observar quem está envolvido, quem não está, tem que desenvolver o que ele planejou, tem que corrigir um dever de casa, tem que aplicar uma prova, porque a outra prova já... Então, assim... há uma pressão muito grande e a complexidade do trabalho do professor numa sala de aula é muito diferente da complexidade de outros ambientes, né? E, de repente, ele tem que cuidar de um aluno que exige um olhar muito mais específico, um olhar especial, é um que conversa mais, é o outro que não se envolve, é o outro que está desatento. Então, como trazer isso que eu sou e que eu conheço para eu poder lidar com as diferenças na sala de aula? A gente chama, o Isabel, quando você traz isso, me vem aqui, quando a gente trata, né, Ângela, da liderança situacional, né? Quando eu conheço a minha equipe, quando eu conheço os meus alunos, quando eu sei quem são cada uma das pessoas, né? O jeito que cada um se comporta, o jeito que cada um, o nível de que cada um aprende, né? A forma como que cada um gosta de ser tratado. Então, isso é muito importante, a gente entender isso dentro de uma sala de aula, né? Assim como nas organizações, em outras organizações de outros segmentos, funciona da mesma forma. Você precisa conhecer, né, onde que você está, e o autoconhecimento, né, que é o que a gente está falando aqui, também é um grande apoio para a gente conseguir fazer isso, porque, como a Ângela colocou, quando eu olho para dentro de mim, que eu consigo me perceber, eu consigo perceber melhor o outro.
sei que o outro também tem suas fragilidades, sei que o outro também não é perfeito assim como eu, sei que o outro também tem emoções, e aí eu consigo fazer melhor essa gestão dos meus relacionamentos, assim como a Ângela colocou. A gente trata muito disso nas organizações quando a gente fala da liderança situacional. Como que eu vou agir com esse aluno, com aquela aluna, como que eu vou fazer? Porque as pessoas são diferentes. Então, a minha tratativa ela precisa ser de acordo com o que o meu aluno precisa, né, Ângela? Isso é interessante. Quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de conhecer o outro, de de lidar compreender com o né? outro. E E de ao mesmo entender, né? tempo, E de entender também completando que aí, que o outro também tem a sua história, né? Assim como eu tenho a minha história, o outro também tem a história dele. Então, quando a gente faz esse reconhecimento, fica mais fácil as relações, né? Fica mais leve as nossas relações no dia a dia. Desculpa, Ângela, te atrapalhei. Não, não, é isso mesmo. Quando no processo de autoconhecimento, que a gente vai estar falando, né, depois algumas dicas, a gente trabalha muito também, né, a questão dos valores, né, quais são as crenças, valores, né? E aí, quanto mais eu me conheço, o que faz sentido para mim, mais eu consigo também tolerar e lidar com as diferenças, né, de comportamento, de valores. Cada criança, jovem ou adulto traz uma história, né, da sua família, da sua criação, e não é só o comportamento, mas o que é valor para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para aquele estudante. Então, no autoconhecimento, se trabalha também crenças e valores, né? Muitas vezes, algum comportamento pode disparar uma certa intolerância, um certo desconforto no professor, porque vai mexer com valores, né? Então, hoje, como a gente está vendo aí, né, as 10 competências propostas pela BNCC, é tornar o indivíduo um ser integral, né? Do ponto de vista não só de conhecimento intelectual, que foi o foco maior dos modelos de educação até então, né, que ainda são praticados, mas do ponto de vista socioemocional, cultural, né? A questão dele não só conhecer, mas saber ser, pautado nos valores universais da ética, né, da cidadania, do respeito ao outro, da empatia. Então, como o professor vai ensinar se ele não trabalhar em si mesmo essas competências? Se avaliar como ele está nessas competências e quais aspectos da disciplina dele ele pode usar para potencializar essas crenças, valores nos estudantes, né? Seja criança, nos jovens, nos adultos, porque cada ano tem a sua escala aí de responsabilidades. Então, para poder dar conta de lidar com essas diferenças e com as exigências que o modelo de educação propõe, ele tem que primeiro cuidar de si. Ele tem primeiro que reconhecer o quanto ele acredita nessas questões, o quanto ele valoriza, o quanto ele dá conta de saber aplicar o que está sendo exigido e, a partir daí, está aberto para mudar o que precisa ser mudado, né? Então, o autoconhecimento vai permitir essa reflexão. O que é valor para ele, o que é crença, o que é um ser humano, né? O que é uma família, para que ele possa melhor entender, não que ele tenha que aceitar, deixar de cumprir regras, né, procedimentos normais dentro da instituição, da sala de aula, né? Ele é autoridade ali, mas ele vai ter um olhar diferenciado, porque ele tem que proporcionar esses mesmos princípios nos estudantes. Então, ele tem que começar primeiro cuidando de si mesmo, através do autoconhecimento. Pensar como nós, gestores, né, como nós criamos ambientes assim para proporcionar e oferecer isso aos professores. Exatamente. Né? A escola, nós, gestores, né, a gente estava até lendo, uma ela tem que grande mudar o mindset dela, né, o modelo mental. É. Então, não é só cobrar do professor, mas ter uma cultura de diálogo, uma cultura de escuta, uma cultura que estabelece rotina para que o professor dê conta de corresponder a tudo que é cobrado dele. Né? Ele tem uma vida pessoal, ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa ter lazer, ele precisa respirar. Então, será que a escola está contribuindo ou estimulando ele ter esta vida um pouco mais equilibrada, apesar das grandes exigências, para que ele possa também se sentir seguro e
passar esses mesmos valores e princípios para os seus alunos, né? E aí sim o aprendizado vai ser, como se propõe, um aprendizado integral, né? Que desenvolve o ser humano para ser um ser humano completo, né? Não só focado no intelectual, no cognitivo. Ângela e Carmélia, eu queria aproveitar que vocês falassem um pouquinho como que eu posso, então, desenvolver esse autoconhecimento. Por onde que eu começo, né? Qual prática que eu posso adotar para eu começar a fazer o autoconhecimento? Bom, quando a gente fala de autoconhecimento, existem várias ferramentas e formas, né? A gente até adiantou, às vezes precisa até de buscar ajuda. Então, você pode, nós utilizamos, né, como ferramentas testes, entrevistas, né, mapeamentos, né, que a gente tem aí ferramentas disponíveis aí, né, em algumas empresas, em algumas instituições que proporcionam esse conhecimento, né, de tendências comportamentais, que a gente chama de perfil comportamental. Mas existe também, né, feedbacks, né? A própria escola dá feedback para o professor, para o profissional, as empresas fazem isso também, contribuindo para que ele se conheça e perceba como ele está sendo percebido pelos outros. Qual o comportamento mais frequente e os resultados das suas entregas. Então, os feedbacks, né, amigos, percepções de pessoas de confiança que ele pode perguntar também e pedir feedback de como ele é percebido. Mas também ele pode, né, periodicamente, não é fácil, proporcionar em si mesmo esse autoconhecimento. Eu tenho até um vídeo no YouTube onde eu falo, né, que ele pega, até trouxe aqui para mostrar para vocês, né, a gente propõe que ele pegue uma folha, ele pode dobrar essa folha em 4, dividindo como se fossem 4 quadrantes. De um lado da folha, ele pode colocar primeiro uma análise, que a gente chama a sua linha do tempo. É ele fazendo com ele mesmo, né, para buscar se autoconhecer. Dependendo do objetivo, é lógico, do momento em que ele se encontra, ele tira um tempinho para ele poder se proporcionar isso. Então, nesses 4 quadrantes, que é dobra da folha, é mais para definir os 4 partes. Então, eu falo que no primeiro quadrante, né, de um lado da folha, ele vai avaliar a sua linha do tempo, a sua trajetória, o que foi a história dele até agora. Então, no primeiro quadrante, eu chamo de pessoal familiar. Escreva aqui os pontos principais, positivos ou negativos, que marcaram para ele até agora, né? Em termos assim, qualidade de vida, família, né? Algo que aconteceu. No outro quadrante, eu chamo de relacionamentos, onde ele vai falar afetivo, social, escolar, como é que ele foi a história dele? Algo marcou, positivo ou negativamente? Um terceiro quadrante eu chamo de saúde. E no último, profissional. Vamos falar aí no foco enquanto docente, professores, né? E aí ele faz essa análise, escreve tudo que ele lembrar de pontos, né? E o que ele descobriu? Quais foram os aprendizados? Se essas questões acontecessem hoje, o que ele faria diferente? Então, ele está ali, primeiro, se permitindo ter um olhar para a sua história. Não para se prender no passado. Eu sou assim mesmo, sou assim, vou morrer assim. Não, mas ele ter um olhar. Porque algo daqui está impactando no que ele é hoje. E aí, vira a folha, do outro lado, ele vai fazer a mesma análise nessas áreas, nessas dimensões da vida, porém, é avaliando como ele está hoje. Como é que eu estou na minha vida? A minha família, né? Meus relacionamentos, quais são os pontos positivos? O que está me acontecendo agora? A minha saúde, a minha área profissional. E a partir daí também, quais descobertas? Como é que ele se percebe? Tentar identificar, de acordo com o objetivo dele, qual área eu percebo que eu tenho que dar um foco maior, e ao dar um foco, irá impactar o máximo possível nas outras áreas. Principalmente se meu objetivo é mudar, fazer alguma mudança na minha vida, evoluir, ser a minha melhor versão. Como eu estou? Às vezes a saúde não está bem, ele precisa cuidar da saúde. Às vezes a parte espiritual não está bem, às vezes os relacionamentos, né? E uma vez identificado,
o que eu posso fazer, né? Como eu posso reduzir esses pontos negativos e aumentar os meus positivos? Eu dou conta de fazer sozinho? Às vezes eu preciso buscar ajuda, às vezes eu vou ler um livro, às vezes eu vou conversar com alguém da minha confiança que me ajude. Às vezes eu vou buscar um coach, né, um profissional, um psicólogo. Eu já tive uma cliente que ela precisou buscar ginecologista. Ela vinha para o meu processo de coach, ela chorava nas sessões. Aí eu falei, não dá para a gente trabalhar profissional da forma como você está. Mas ela falou, não, mas eu quero isso mesmo, enfim. Aí, o que me veio na cabeça? Pela idade dela, você não está passando por algum processo de disfunção, alteração hormonal? Tem muito tempo que eu não vou ao médico. Que tal você procurar sua ginecologista? Ela foi, os hormônios estavam todos alterados. Ela estava intolerante com a filha, ela é psicóloga, inclusive. Ela estava intolerante com a própria vida, ela sabia o que ela queria, mas ela não dava conta de concretizar. E aí nós suspendemos o atendimento durante 2 meses, ela foi fazer reposição hormonal, ela foi se tratar. Quando ela voltou, ela mesma me ligou, Ângela, meu humor melhorou, minha vida melhorou. Então, a área de saúde dela estava impactando nas outras áreas. E isso a gente identificou no processo de autoconhecimento e outras técnicas que a gente utilizou. Uma vez que ela retornou, isso foi em 2020, foi tudo online, ela melhorou e aí ela estava mudando de área, ela hoje mexe com estética, a clínica dela está bombando, ela está bem, né? A filha passou no vestibular, está na faculdade, mas ela está precisando cuidar da saúde. Então, é se permitir essa viagem primeiro na linha do tempo e depois se avaliar como eu estou. E ao proporcionar esse autoconhecimento, o docente, o professor e profissionais diversos, né, mas nosso foco aqui é o professor, ele vai conseguir também transmitir e estimular esse mesmo autoconhecimento para os seus alunos, fazendo perguntas, fazendo com que eles se valorizem, porque o autoconhecimento vai ajudar na melhoria da autoestima. Eu vou perceber que eu não tenho só pontos a desenvolver, eu tenho muita coisa bacana na minha história. Eu tive conquistas, eu tive realizações, porque quando se permite na linha do tempo, você vai descobrir. E isso nos dá forças para alçar outros voos, para poder conquistar outros objetivos, né? Então, existem meios técnicos com profissionais, mas a própria pessoa pode se permitir. Né? Eu costumo dizer, coloca uma musiquinha, fica tranquila, fica sozinha, se permite fazer essa viagem no tempo e depois se avalia. Você está feliz com o que você é hoje? Não, eu sou ruim, não. O que posso fazer para ser uma minha melhor versão a partir de agora? Você não tem como mudar o passado, nem o futuro você não sabe, mas o que você pode fazer hoje, a partir de hoje, com todas as exigências que estão ao seu redor? É uma das técnicas simples que a gente, né, contribui aí para quem queira fazer, poder tentar. Faz sentido para você, gente? Quem está aí, se quiser colocar no chat também, Carmela, se quiser complementar. Ô, Angela, só para reforçar isso tudo que você colocou, eu acho que tem uma coisa que é fundamental nisso tudo, que é o nosso querer, né, gente? Eu acho que é fundamental o nosso querer. A partir do momento que eu quero, né, que eu quero me conhecer melhor, que eu quero olhar para dentro de mim, que não é fácil. Né? Tem uma historinha curtinha que eu lembrei quando você falava, Ângela. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um sábio da época século XIII, mais ou menos. Tem gente que fala que ele nem existiu. Aqueles contadores de história, ele chama, depois que vocês olharem aí no Google, vocês podem ver, chama Nasruddin. Tem até o livro de contos de Nasruddin. E todas as histórias de Nasruddin que ele já contou, que ele contava, tem uma mensagem. Então, tem uma história que ele falava assim, ele estava lá na casa dele e ele perdeu alguma coisa na casa dele, saiu lá para fora, para o jardim da casa para procurar, estava procurando, ficou lá, né, no jardim da casa procurando. Veio o vizinho e perguntou, Nasruddin, o que você está procurando, Nasruddin? O que você perdeu? Ele está assim, perdi minha chave, estou aqui procurando minha chave. Aí o vizinho falou assim, vou te ajudar a procurar. Aí ficou os dois lá no jardim, procurando, passou horas, não encontraram a chave. O vizinho virou para ele e falou com ele assim, Nasruddin, mas você sabe, você tem pelo menos ideia de aonde você perdeu essa chave? Aí ele fala assim, foi lá dentro que eu perdi a chave. Aí o vizinho dele virou para ele e falou com ele assim, mas então por que você está procurando? Por que nós estamos aqui fora procurando essa chave? Aí ele foi e falou assim, porque aqui fora tem mais luz.
Então, gente, muitas das vezes a gente procura fora aquilo que está na gente. E a resposta está com a gente. Mas olhar para dentro da gente é aprender a olhar no escuro, né? E olhar no escuro é mais difícil do que olhar quando tem luz. Então, é mais fácil eu colocar no externo, né? Eu trazer para o contexto, eu trazer para o universo, eu trazer para uma pessoa, tentar buscar a resposta em algo que não é ali que está a resposta. Então, acho que o autoconhecimento, ele vem muito disso. Então, assim, o quanto que eu que estou aqui, né, todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, a gente está dividindo esse momento aqui com todos vocês, a gente está aprendendo junto aqui, o quanto que a gente está disposto a olhar para dentro da gente, porque é difícil, né, Ângela? Né, Isabel e Raquel? Muito difícil. Mas é só para reforçar, Ângela, ilustrar tudo isso que você colocou, que é isso, as ferramentas, tem várias ferramentas, e quem não consegue fazer sozinho tem ajudas, né? E a gente consegue fazer. Mas o querer, eu acho que ele é fundamental nesse processo. Né? Para todas as competências, né, são 3 pontos importantes, como você falou, né, Carmélia? Primeiro é se conhecer, né? E depois é conhecer o cenário da escola, o cenário das novas exigências, as tecnologias, mas acima de tudo é preciso querer, né? E nada é fácil, nada vai ficar pronto da primeira vez e perfeito, nada é fácil, nós achamos que até para nós isso é muito, é tudo tranquilo para quem já está no nível de desenvolvimento, não. Para todas as mudanças que fazemos na nossa vida, às vezes nós vamos ter que bater na porta do autoconhecimento. O que eu quero, né? O quanto eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí, fácil não é, mas é possível. Mas volto a dizer, primeiro é necessário se conhecer aquele cenário que vai ser cobrado de você, né? Conhecimento técnico, as competências técnicas, mas é muito, como você falou, Carmélia, é preciso querer, né? E Ângela, querer não é falando, é agindo, né? É demonstrando na prática. Você falou de feedback, e eu me lembrei aqui de algumas técnicas que podem ser utilizadas, principalmente quando a gente tem dificuldade de olhar para a gente mesmo, né? A gente pode pedir ajuda para os outros, dando feedback. E normalmente nas escolas, o feedback ele acontece por parte, né, do supervisor, do coordenador ou do diretor pedagógico, que dá o feedback. Mas às vezes é interessante a gente ouvir outros pontos de vista, né? Aquele colega que fez um projeto comigo, que me auxiliou, né? Nós fazemos provas juntos. Por que não pedir um feedback, né? Para aquela pessoa que está ali trabalhando comigo todo dia? E o que você acha de trabalhar comigo? Como é que me dá um retorno sobre isso? Como é que foi esse ano? Né? Eu quero aqui uma oportunidade para eu poder me desenvolver melhor, porque às vezes a gente não consegue perceber o que o outro está vendo. E escutar o que a pessoa percebe da gente, né? É uma forma de, primeiro, às vezes tem várias coisas boas, né, que a gente não consegue reconhecer na gente mesmo, e a hora que a gente escuta, que a gente fala, olha, então isso que eu faço é valorizado, eu não sabia, né? Ou isso aqui não agrada tanto, eu posso repensar as minhas atitudes, né? E o feedback dos próprios alunos, que muitas vezes vai entrando ano e saindo ano, e o professor não escuta o que o aluno está achando daquelas aulas. Agora, chegando próximo ao final de ano, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Reunir a turma, conversar de uma forma descontraída e perguntar o que eles acharam desse ano com relação às aulas, com relação ao que o professor contribuiu no conhecimento deles, né, no crescimento, e ali verificar quais são as oportunidades, o que eu posso fazer melhor para o próximo ano, né? O que realmente eles gostaram e é bom eu investir e continuar. Então, é importante ouvir os outros, né? Que eu consigo, às vezes, identificar coisas que eu ainda não consegui refletir sozinha. E aí, eu queria até complementar, pegando uma técnica que a gente usa no desenvolvimento de liderança e no Executive Coach, a gente usa muito simples, Raquel. Achei legal que você trouxe, porque a gente chama de feedback dos stakeholders, que são pessoas envolvidas, não só superiores,
mas pares, né, liderados e todos que estão ali, que o trabalho daquele profissional gera impacto, né, seja ele dando ou ele recebendo. E aí tem aquela forma do feedback que você me fez lembrar, que às vezes os professores poderiam mandar, usando a tecnologia, no Google Forms lá, né? Que é analogia até do semáforo, né? O que está bom, que você acha que pode continuar, né? O que está amarelo, né? Que é contínuo, né? O verde, né? Faz até uma figura do semáforo. Tá tão legal do que eu fiz que eu devo continuar. O que vocês acham, né? O amarelo, que é um ponto de atenção que às vezes deixa a desejar. E o vermelho, o que eu tenho que parar de fazer, eu passar a fazer de imediato, que na opinião de vocês vai gerar um resultado melhor. Simples, né? Continue, tenha atenção e pare ou comece a fazer. A gente faz isso muito, eu faço isso muito dentro da empresa. E aí a gente vê o gráfico, né, estatística, né? E aí porque a gente põe perguntas abertas também, questões abertas, para dar sugestões, né? Naquilo que precisa melhorar, o que você acha? Então, primeiro vem o quantitativo, em percentuais, e depois o qualitativo, né? Então, isso é um feedback muito legal, e aí as pessoas, os nomes não são identificados, mas a gente tem lá, né, o continue, né, melhore, tenha atenção, ou comece a fazer ou pare de fazer, que é o vermelho. Então, é um tipo de feedback, é uma ferramenta, é uma técnica, tem até no YouTube aí várias pessoas que falam dessa técnica, que eu acho a mais simples, não tem discurso, não tem texto, e as pessoas adoram fazer. Eu fiz até recentemente com o líder, que ele ficou feliz demais, colaboradores abaixo dele, deram esse feedback para ele, e depois eu coloquei uma questão aberta. Cite o que eu preciso melhorar, e aí vem as sugestões, né? Muito boa dica. Pensando em tudo isso, né, em autoconhecimento, gente, qual é o impacto, né, de um professor que desenvolve seu autoconhecimento, o impacto no resultado acadêmico dos seus alunos, na aprendizagem? A escola é lugar de aprender, é desenvolver conhecimento. Então, qual que é o impacto desse professor com esse autoconhecimento desenvolvido e o resultado acadêmico, a aprendizagem dos alunos? Quer colocar aí, Carmélia? Eu vejo, Isabel, que são passa por vários resultados, são muitos benefícios, né, que o autoconhecimento traz. Quando a gente fala de escola, eu penso muito nisso que a Raquel acabou de trazer, do feedback. Eu melhoro a qualidade dos meus feedbacks através da minha comunicação, né? Porque quando eu me conheço, que eu percebo o outro, que eu consigo perceber o outro e estar no lugar do outro, me coloco no lugar do outro, né? Com o olhar do outro, né? Consigo me comunicar melhor, consigo ter atitudes mais protagonistas, né? Consigo saber aonde eu estou, o que eu posso fazer, vem aí proatividade junto com autoconhecimento também, que gera, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe da gente, mais proativo, né, a gente tende a ser, mais protagonista daquilo que a gente propõe a fazer, a gente é. Então, a comunicação nossa fica mais clara, e aí eu falo até de um âmbito geral, família, escola, né, de forma geral, a interface que o professor vai ter, né, com todos os stakeholders, como a Ângela colocou, né, além de todos esses, ainda a família, né, que faz parte aí do processo de educação do aluno, né? Então, eu vejo que são muitos os benefícios, né, Ângela, que impactam nos resultados do professor em sala, do quanto mais ele se conhece, mais ele consegue promover mudanças, né, no comportamento dele e das pessoas que estão ao redor também, porque ele provoca, né, ele estimula, ele instiga a ter comportamentos melhores, a ter uma comunicação melhor de todas as partes, fazer melhor a gestão do seu tempo, da sua rotina, também é um outro ponto que é fundamental, fazer melhor a gestão do professor com a gestão da escola também, com os próprios alunos. Eu penso, completando aí, Carmélia, tudo isso, né? Com certeza você já trouxe
praticamente o que é mais importante. O professor, ele se torna com influência positiva. Então, ele vai contribuir com um aprendizado pleno, né? Usar até o termo da BNCC, integral, né? Proporcionar ao aluno não só o saber, né? Mas o saber ser, através das próprias atitudes, comportamentos do professor em sala de aula. Ele vai transmitir influências positivas, né? Crenças, valores, forma de perceber, o olhar diferente para as diversas situações e a diversidade. Então, ele vai contribuir para um ser humano melhor. Né? E a gente estava até conversando antes, né? O mercado vai receber um profissional melhor, as empresas no futuro vão receber um profissional que hoje a gente está aí ganhando dinheiro com isso, né, Carmélia? Trabalhando os potenciais dentro das organizações, e em breve talvez a empresa nem vai precisar preocupar, porque a escola já está fazendo esse papel, né? De formar seres humanos melhores. Lógico que tem a influência da família, da cultura, do contexto em que o indivíduo vive, mas o docente, enquanto facilitador do desenvolvimento de alguém, ele vai ser uma influência positiva e, com certeza, o aprendizado vai ser muito melhor, porque não o aprendizado pensando naquele foco cognitivo e intelectual, mas é o aprendizado de ser um ser humano melhor, né? Um ser humano que é, como eu disse anteriormente, pautado em valores positivos para a sociedade, para lidar com os problemas do dia a dia, né, da vida comum, vida real, como também para o mercado de trabalho. Então, o aprendizado é muito melhor. Por isso, a grande responsabilidade das escolas hoje de proporcionar desenvolvimento nos seus professores para que eles sejam seres facilitadores desse novo modelo de educação que propõe o aprendizado pleno e não só focado no intelectual. Vou só ler um trechinho aqui, que a fala de vocês me remeteu a um livro da Emília Cipriano, Saberes e Afetos do Ser Professor. São 2 parágrafos pequenos que ela diz assim: qual é a importância do professor hoje? Todo profissional que contribui de alguma forma para o desenvolvimento da sociedade teve um professor como referência na sua trajetória. Há uma pergunta formulada pelo escritor norte-americano Joseph Campbell, que eu adoraria que os professores fizessem a si mesmos todos os dias. Como você gostaria de ser lembrado daqui a 30, 40 anos? Quer ser lembrado como alguém que marcou uma vida? Como alguém que deixou claro qual era o seu projeto? Como alguém que humanizou suas relações? Como alguém que trabalhou com conhecimento ou como alguém que simplesmente trabalhou de forma burocrática e indiferente enquanto os anos passavam? Eu acho que é um pouco isso, né? E se os professores descobrissem, né, nesse processo de autoconhecimento, o potencial, a capacidade, o poder que eles têm de transformar, nós podemos sim transformar, começando pela nossa sala, a outra sala, o ambiente da escola, né? Cada um tem um poder transformador incrível, né? E quem acredita na educação, acredita nesse poder de transformação, eu não tenho dúvida. E todo professor deixa marcas na vida dos seus alunos. Então, a gente precisa pensar, né? Que marcas eu quero deixar, que impressões eu deixo, como que eu influencio, né? E como eu contribuo para os seres humanos nessa sociedade, né? Para as pessoas na sociedade. Esse é o papel da educação, né? E a responsabilidade é muito grande. Muito grande. Perfeito, Isabel. Eu acho que a gente está aí no mês do professor, né? Acho que essa colocação sua foi excelente aqui. Eu acho que faz muito sentido. Até uma pessoa está colocando, eu tive muitos professores que marcaram a minha vida. E como nós tivemos, né, gente, professores que marcaram a vida da gente. Geralmente, quando eu converso com os alunos, quando eu observo as matérias, né, eu gosto de português, eu gosto de matemática, eu gosto de geografia, geralmente está muito relacionada àquela relação afetiva que o professor estabelece em sala de aula. Exatamente. Ô, Isabel, que legal que você está falando. Eu estava lembrando, esses dias eu estava conversando até com meu esposo, né, e falei com ele que a gente estava falando no dia do professor, sobre o dia do professor, e eu falando com ele que, assim,
Eu sempre quis ser professora, sabe? Contava para ele. Eu tinha quadro com giz, adorava minhas irmãs, que eram minhas alunas. Mesmo assim, querer ser aluna, elas tinham que ser minha aluna, porque eu tinha que dar minha aula. E aí eu estava contando para ele como que eu lembro das minhas professoras. E a minha professora, quando eu tinha 4, 5 anos, eu falei assim, gente, eu lembro tanto da tia Marta, porque a tia Marta que arrancou meus dentes. Olha para vocês verem, gente. Então, assim, é um valor tão grande isso, assim, é tão transformador na vida das pessoas. Então, eu acho que é fundamental. Isso que você trouxe é muito bonito, eu acho que para, né, o nosso contexto aqui, Eu para a sempre nossa conto noite. alguns casos. Na semana passada, já no término da aula, uma criança de 3º ano do fundamental estava aos prantos. A última aula dele foi uma aula de arte, e ele deixou cair uma tinta preta no tênis. E ele estava desesperado, porque o pai dele ia matá-lo porque a tinta caiu no tênis. O meu pai vai me matar, o meu pai vai me matar. Falei, que isso? Pai nenhum vai matar filhos, pais amam os filhos, pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que nós vamos dar um jeito. Aí ele entrou no banheiro, tentou passar um papel meio molhado, ficou pior, né? O tênis era branco, ficou todo sujo. Gente, no dia seguinte ele foi na minha sala para me dizer que ele conseguiu limpar o tênis. Então, olha, assim, ele lembrou do que eu falei, o que eu falei ficou para ele como uma mensagem, ele foi lá me contar e todo satisfeito, eu consegui limpar o meu tênis. Então, quantas vezes, não é só o conteúdo português, a matemática, a geografia, né? Quantos olhares, né? Eu, professor, dou e direciono para os alunos que estão ali na sala, né? Quantas descobertas eu faço, quantas vezes eu sou capaz de me aproximar, sem misturar, sem sair do meu lugar de autoridade, porque o professor tem o seu lugar de autoridade do conhecimento, não é o dono do conhecimento, mas ele é a liderança na gestão da sala de aula. E quantas vezes ele passa, eu não sei quem é o Joaquim, eu não sei quem é o João. É muito triste ter um convívio, né, o ano todo, e não saber quem são aquelas crianças ou aqueles jovens que passaram por ele. Então, quando vocês começaram dizendo do conhecer, é fundamental. Quem é esse grupo que está comigo? Né? Eu observo se esse grupo está crescendo, se esse grupo está desenvolvendo, porque hoje a avaliação, não sei se Márcia House aí vai falar disso amanhã na gestão da sala de aula, o avaliar hoje é muito mais monitorar e observar cada um do que aplicar uma prova e dar nota. Então, o autoconhecimento realmente ele é a base, ele é a fundamentação, acredito eu, para um bom trabalho pedagógico em qualquer escola, para cada um de nós. É isso. Eu queria Estamos com o nosso tempinho aí. contextualizar. Será que tem perguntas aí? Oi? Eu queria uma última pergunta, contextualizando aí nesse momento de pandemia, que a gente viu vários professores adoecendo, né? Que relação que a gente pode fazer entre o autoconhecimento e esse adoecimento que, principalmente nesse momento, está muito alto dos professores? Eu vejo, né, no momento que o professor se conhece, se reconhece, ele vai se cuidar mais, né? Porque foram desafios, hoje eu estava até pensando, gente, desafios com a pandemia, entrando na pandemia, tendo que migrar tudo para o online, o aluno do outro lado sem ter toda a condição, e o professor tem que pensar por ele, pela família, pelo aluno, tem que levar algumas regiões a internet dentro da casa do aluno, porque ele também não tinha. Então, já é um desafio, até para o próprio professor, imagina ter que ainda ajudar alguém, né? Então, depois, o retorno pós-pandêmico, né? Como que são receber esses alunos, né? Os desafios que são enormes aí para receber os alunos, os pais, o medo de tirar máscara, com máscara, sem máscara. Aí vem junto a BNCC, definindo data e tudo com competência, e as escolas têm que se organizar. Eu falo porque ao visitar algumas escolas, a gente acabou ouvindo todos esses desafios aí, essas questões que, querendo ou não, é um desarranjo total, né? Para quem é equilibrado já é complicado, para quem ainda não parou para poder se equilibrar nas diversas áreas da própria vida, torna mais difícil. Então, é meio que natural o adoecimento, vamos dizer assim, vamos reconhecer, né? Não é negar, é até
injusto achar que o ser humano vai ter total equilíbrio numa situação tão desafiante. Mas, ao se conhecer e reconhecer o seu papel, né, enquanto professor, que tem que ter influências positivas, ele vai ter que não só se conhecer, mas buscar ações que te permitem a ter um equilíbrio, apesar de, né, para poder ajudar no equilíbrio do outro. Então, e a escola tem esse papel também, como eu disse antes para a Isabel, né, esse papel de ajudar a reconhecer que não é fácil para o professor. E aí buscar alternativas, eu falo, desde uma boa alimentação, dormir, estabelecer uma rotina, meditar, né? Ter uma vida social, ter momentos de escuta na escola, ter apoio da escola para esse momento tão desafiante. Né? O professor ele não pode ser julgado só por julgar, ele tem que ser compreendido, ele tem que ser acolhido. Uma vez que ele se permite esse acolhimento, ele vai entender, ele vai acolher o outro, isso vai reduzir o adoecimento, os riscos, né? O sofrimento que estão em todas as áreas. Eu imagino da escola, do gestor, a todo profissional que atua ali, mas principalmente para o professor, que às vezes ele tem os problemas dele também, ele teve perdas, ele também teve que aprender coisas. Então, isso não é fácil, né? Para nenhum profissional, principalmente para o professor, que os pais esperam no professor como se fosse um herói, aquele que não pode desmoronar, mas ele desmorona. Né? Então, como conseguir reduzir esse sofrimento? Se reconhecer quais são suas dores, buscar ajuda se necessário e tentar colocar na sua vida alguma rotina e atividades que te gerem certo descanso, relaxamento, prazeres, para que ele dê conta, né, de, ao entrar em cena, dar o seu show, né, ele possa ser a sua melhor versão e menos sofrimento para ele próprio, né? Então, é por aí. Começa também pelo se autoconhecer. E, às vezes, até buscando ajuda na própria escola, né? Ter a liberdade de procurar um coordenador, um diretor, abrir o coração, falar, olha, não estou colocando em dias, não, as minhas entregas não estão em dia, mas estou tentando. Acho que só de procurar e conversar já é um alívio. Já é um alívio. Já é um alívio. Por isso eu falei que a escola ela tem que mudar como um todo, né? O seu mindset, né? Acolher esse professor que não basta conhecer de matemática, ele precisa ser acolhido, ser abraçado, né? Permitir que ele tenha fragilidades e não censurar por isso, porque foi um momento muito difícil para todos nós que trabalhamos com educação corporativa, com educação formal, foi difícil para todos nós. Imagina ainda o professor dentro de sala de aula. Né? O Ângelo, que eu ouço dos professores neste ano, a maioria deles, eu não sei se quem está presente aqui concorda, mas a maioria dos professores estão dizendo que este ano está mais pesado que o ano anterior. Os desafios estão maiores, nós nos deparamos hoje com mais dificuldades de aprendizagem, né, com muitos laudos, há uma série de crianças aí sendo medicadas, adolescentes sendo medicados, com síndromes do pânico. Então, as questões emocionais, realmente, elas estão gritantes na sala de aula, né? Muitos laudos, é uma coisa impressionante quantas crianças estão vindo hiperativas, TDAH, um número assustador, que nós chegamos em escola, acho que as escolas deveriam ter, Isabel, não sei se tem no momento, comitês, né, para se discutir isso. A saúde mental, psicológica dos professores, nesse momento de tamanha exigência. E o professor fica muito aflito, né? Alguém escreveu aí, crianças não alfabetizadas, então você tem um professor do primeiro ano, do segundo ano, e ele está ali, ele tem que ter uma entrega, ele sabe que há uma expectativa da família e da escola, mas, ao mesmo tempo, nós temos gaps aí de 2 anos de pandemia muito sérios. Então, se na escola nós não estivermos formados em grupos, em comitês, para poder ajudar o professor, que ele não precisa esperar um resultado em 2022, como ele teve um resultado em 2019, ele vai ficar muito aflito e muito desesperado, né? Então, a gente tem que buscar a escola ter clareza do que é possível e buscar, sim, neste momento, a parceria da família. Porque, querendo ou não, nesse período de pandemia, as famílias que estiveram presentes, que se desdobraram, realmente fizeram a diferença nos filhos. A gente sabe disso.
Mas cada caso é um caso, nós temos, assim, as turmas muito heterogêneas hoje. Então, lidar com essa heterogeneidade na sala de aula é um grande desafio para o professor, é mais desgastante realmente, né? Ele mobiliza várias habilidades ao mesmo tempo, né? Ele tem que mobilizar para ele dar conta. E isso desgasta muito, gera um adoecimento, né? Para ele que também tem uma família, às vezes tiveram até perdas, né, de parentes por causa da Covid, problemas financeiros, problema de ordem, de relacionamento, às vezes não tem o apoio do esposo. Então, essa escuta, esse apoio da escola, e é lógico, a família sempre também, é fundamental. Como as empresas também estão tendo que preocupar com a saúde mental dos colaboradores, né? Mas a escola tem cobranças, eu acho, até muito maiores, né? Porque os professores têm que ser até exemplo, né? E com isso ele acaba se cobrando muito, né? E o adoecimento, às vezes, é maior, né? Mas é atividade física, é contar com o apoio da família, da escola, meditar, fazer caminhadas, né, momentos de prazer, de lazer, e ter uma rotina para ele estar focado em cada momento dentro do possível, reduzindo um pouco aí a ansiedade, o sofrimento de achar que tem que dar conta de tudo. Verdade. Alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar alguma questão antes do nosso encerramento? Ângela ou Carmélia gostariam de fazer alguma colocação final? Eu gostaria, assim, né, de que o professor ele reconhecer que ele é um ser de muito valor, né? Mas ele só vai continuar sendo esse ser de valor quando ele cuidar dele próprio, né? Então, assim, primeiro se permitir acreditar que ele não tem que ser perfeito, que ele tem fragilidades, mas isso não o diminui em nada, porque ele tem muitos mais pontos positivos do que pontos, com certeza, a melhorar. Mas, ao mesmo tempo, está aberto ao novo. Como todo profissional, o mundo mudou. As exigências hoje, não basta eu ter competência técnica, eu tenho que ter competências humanas, socioemocionais, para que eu possa influenciar o máximo possível as pessoas que dependem do meu trabalho. E assim é o professor, né? Ele tem que ter competências humanas, competências que vão fazer com que ele influencie positivamente aos jovens, a todo estudante. Mas acreditar que, ainda que ele tenha que desenvolver algo, ele é merecedor de muito valor, então que ele tenha uma boa autoestima, que ele se cuide, porque para cuidar do outro, ele tem que começar primeiro cuidando de si mesmo. Então, é a mensagem que eu gostaria de deixar, que ele se aceite, se valorize, mas não deixe de cuidar de si mesmo para que ele continue brilhando aí na sua profissão e carreira. Que ótimo. Alguma colocação adicional, Carmélia? Não, gente, só agradecer, né, a presença de todos aí, a oportunidade de fazer parte aí das primeiras rodadas pedagógicas da Inove Gestão. Tenho certeza que amanhã também amanhã e depois serão tão bons quanto hoje, né? Vamos discutir, nós vamos conversar e aprender bastante com todos aí. E é isso, né, gente? Conhece-te a ti mesmo, né? Uma frase de 2.500 anos atrás e que faz sentido para a nossa vida sempre. E o autoconhecimento, ele não tem fim. Enquanto estivermos aqui, estaremos buscando por nos conhecer melhor. Tá? Obrigada a todos aí. Tem alguém perguntando se tem lista de presença, Raquel? Pode gerar um certificado dentro do Simpla pela participação. Esse vídeo de hoje, né, tá sendo gravado, vai ser disponibilizado também a gente vai mandar o link pelo Simpla, vai ficar no YouTube da Inove. Quero agradecer a Ângela e a Carmélia pela contribuição de hoje, foi riquíssima essa conversa. Agradeço a participação de todos. E amanhã nós teremos a continuidade das nossas rodadas pedagógicas dessa semana e vamos falar um pouco sobre técnicas de gestão de sala de aula. E na quinta-feira, nós vamos falar sobre planejar para desenvolver as competências dos estudantes. Então, na página da Inove no Simpla, vocês podem fazer a inscrição. Agradeço a presença de todos e uma ótima noite. Eu que agradeço também a todos a oportunidade, esperamos aí ter contribuído com reflexões, que não se encerra aqui, né? Apenas o início.
Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos gente. aí. Boa noite, gente. Obrigada, Sucesso. Bel. Obrigada, Amália. Adorei sua presença, viu? Bom, nós vamos falando. Beijo. Beijo, boa noite, gente. Boa noite. Ei, Márcia, saudade de você também. Amanhã a Márcia está aí, né, Bel? Márcia House. Exatamente. Vamos prestigiar a Márcia. Amanhã nós vamos prestigiar a Márcia. Um beijo. Sobre gestão. Tchau. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigada. Também estou deixando o cabelo ficar branco, Márcia. O meu já ficou, Amália. Tá um bom, né? Eu acho uma libertação. Pois é. Nós vamos encontrar aí, tá bom? Um abraço, gente. Até amanhã. Beijo. Até amanhã.